Olá a todos, meu nome é Márcia, sou analista de testes aprendiz aqui da Bluesoft e hoje eu vou falar para vocês sobre Holistic Testing, qualidade de software no ciclo de DevOps. Essa foi um tema que eu vi no TDC, tá? É um dos primeiros temas quando eu vi e eu fiquei maravilhada com o que o palestrador estava falando sobre ele, porque era um tema que eu não conhecia antes e conversando com ele, eu consegui me aperfeiçoar mais e buscar mais sobre o que é Holistic Testing e também o que é DevOps, tá bom? Então, passando aqui. O que são testes holísticos, né, que é Holistic Testing? É um termo abrangente que corresponde a testar durante todo o ciclo de desenvolvimento, ou seja, o surgimento da ideia até a interação do time com uma funcionalidade entregue. O ciclo DevOps, por ser executado de forma contínua, é frequentemente representado pelo símbolo do infinito e contém testes como uma de suas fases. Como adaptar DevOps e fazer os testes de software deixarem de ser apenas uma fase e passarem a fazer parte de todas as etapas desse ciclo. E é para isso que serve o conceito de Holistic Test. Esse daí foi uma frase do Rafael Mantilha, ele que é o palestrador do TDC, então eu gostei bastante do que ele abordou. Eu vou falar um pouquinho de cada etapa do testes holísticos, tá? Mas, primeiramente, o que é DevOps? A palavra DevOps é a combinação dos termos desenvolvimento e operações. Ela representa o conjunto de ideias e práticas que ultrapassam o significado desses termos. O DevOps inclui várias coisas, como análise de dados, segurança, automatizações, infraestrutura e entre outros. O DevOps serve para aumentar a capacidade de uma empresa em desenvolver e distribuir aplicativos e serviços com mais velocidades. Então, aqui é todo o ciclo do DevOps, que é o símbolo do infinito, que eu comentei, né, atrás, onde que a gente começa com o plano, começa com o código, que tem a build, os testes, até chegar também no cliente. Tá? Aqui vamos falar de cada etapa de Audit Testing. A primeira etapa é descobrir, que é o discover, que é essa parte aqui, onde determinamos o valor do que será desenvolvido. A equipe foca a sua energia em entender o problema em questão. Essa é uma fase bastante colaborativa, onde a equipe realiza várias dinâmicas para entender o que será desenvolvido e qual vai ser o seu valor. O QA trabalha com as pessoas analistas de negócio com o objetivo de testar as ideias, tá? Então, como definir se a equipe alcançou o sucesso de uma dada ideia, se, como foi implementada, determinar o valor, como validar se as soluções propostas entregam o valor ao cliente, tá? A segunda etapa é o planejamento. Essa fase de planejamento, a pessoa que colabora com os analistas de negócios, analistas de experiência de usuário e pessoas desenvolvedoras, para definir quais são as seguintes práticas de qualidade, tá? Então, a gente também vai identificar os riscos, né? Quais são os riscos presentes nos requisitos e quais são os planos para mitigá-los. A gente vai testar as suposições, como saber rapidamente se as suposições são válidas ou não, criar histórias testáveis, as histórias de usuário são claras o suficiente para que os testes possam ser escritos para ela? Agora, a próxima parte é o entendimento do problema. Nessa fase de entendimento do problema, o backlog do produto é criado de maneira enxuta, tá? E priorizando esse valor. Nessa fase, é importante que a pessoa que trabalhe junto com as pessoas analistas de negócio, para uma visão holística do sistema. As práticas de qualidade nessa etapa são ATDD e BDD, que são os cenários de testes, né, que são criados levando em consideração o domínio e o contexto do negócio. O mapeamento de exemplos, que é uma técnica para detalhar e obter clareza sobre os critérios de aceitação de uma determinada história de usuário. Prototipação, como validar um protótipo e usar o aprendizado para criar testes futuros da aplicação ou sistemas completos. Determinar métricas para monitoração e observabilidade, que é ao trabalhar, né, junto com a pessoa DevOps para definir essas métricas, para ver o que vai ser validado na hora de realizar os testes.
A quarta etapa é o desenvolvimento. É nessa fase de desenvolvimento há várias oportunidades de se realizar as práticas de qualidade, com colaboração de pessoas desenvolvedoras e analistas de negócio. Aqui nós podemos também automatizar os testes, né? Com a automatização, é essencial para ter um feedback rápido de como o sistema vai se comportar quando uma nova funcionalidade é implementada. Os testes automatizados vão do nível de código, que é os testes unitários, até o nível de interação com o usuário na interface. Instrumentar o código. O código está apoiando as métricas de monitoração, como foram definidas anteriormente, e testar as histórias e funcionalidades. Esta prática é a mais conhecida e mais associada ao trabalho da pessoa QA. Desde os testes exploratórios, as pessoas QA trabalham em par também com a pessoa desenvolvedora. A quinta etapa é a implementação do deploy. Quer dizer, é a implementação, né, que é o deploy. Na fase de implementação, o foco é na infraestrutura que suportará o sistema. Para que tenha qualidade nessa etapa, a pessoa QA trabalha em conjunto com a pessoa DevOps e desenvolvedora, nas seguintes práticas de qualidade. Testar a infraestrutura, né, como são os servidores e aplicação, se eles estão na nuvem, se são físicos, como está sendo o banco de dados, como será feita a migração de dados, se há uso de containers, executar os testes automatizados, quais vão ser os resultados desses testes automatizados, testar a pipeline, como está a saúde da pipeline e integração contínua, testar os atributos de qualidade, como está a confiabilidade do sistema, se o sistema consegue retornar ao estado perfeito de funcionamento, e testar o sistema. Após os testes de integração, como o sistema se comporta como um todo. A sexta etapa é o lançamento. Após a fase de implementação, o sistema é lançado ou colocado em produção, onde ali o cliente começa a receber o que foi desenvolvido. Testar em produção. Essa é uma parte perigosa, porque dependendo do teste, se for um teste longo, pode impactar muito o cliente que já está usando aquele sistema. Então, eu coloquei aqui em negrito que é um teste perigoso, mas podemos pensar em testes rápidos. Quais são os testes rápidos que podem te dizer se o sistema não está funcionando corretamente ali em produção? Aqui, os testes mais utilizados são os de tipo de monitoramento sintético. Um exemplo de teste que testa a funcionalidade de login em um minuto, por exemplo, que ao falhar, o teste envia um alerta para a equipe, que ela fica sabendo deste bug, antes de ser reportado para o usuário final. Então, a gente pode colocar ali um teste automatizado para ver como que está essa funcionalidade de login, e se tiver alguma falha, a gente já fica sabendo, né, a equipe já é alertada e já consegue, né, arrumar este bug antes mesmo do cliente perceber isso já na produção. Usar features e toggles. O quão rápido e eficaz é possível ligar e desligar uma funcionalidade em produção através da feature, né, dos toggles, sem comprometer o funcionamento do restante do sistema. Então, se a gente implementou alguma coisa nova ali e a gente quer testar para ver se, né, se está atendendo o mesmo cliente, se não vai impactar o cliente, a gente tem essa opção também de usar os toggles, certo? E o método Blue-Green de deploy. Como testar se o sistema pode ser revertido durante o lançamento? Como testar se o lançamento gradual está de acordo com o esperado? A sétima etapa é a monitoração. Tá? É a fase de monitoração que temos a oportunidade de aprender o comportamento real do usuário. Nessa fase, a pessoa QA pode trabalhar em conjunto com a pessoa DevOps para entender como usuários usam o produto, se o cenário de teste realmente cumprir essa função e quais são as áreas mais problemáticas em termos de bugs, tá? E também a implementação da monitoramento e observabilidade, né? A instrumentação foi devidamente implementada, então aquilo que desenvolvemos realmente foi devidamente implementada na medida do que o cliente pediu, tá? E a última etapa é a aprendizagem. Então, sempre quando a gente desenvolve algo e a gente vê que já em produção, a gente sempre está aprendendo coisas novas. Que é nessa fase onde as hipóteses são verificadas e
revistas e outras são criadas, iniciando-se novamente o ciclo de desenvolvimento. A criação e revisão de hipóteses, quais as lições, foram as lições aprendidas e o que podemos melhorar no próximo ciclo. Então, sempre quando a gente entrega algo novo para o cliente, a gente sempre aprende mais também sobre aquilo que nós desenvolvemos. Então, sempre na área de tecnologia, a gente está sempre aprendendo alguma coisa nova, sempre tem coisas novas que estão lançando, então é um aprendizado o tempo todo. E depois do aprendizado, começa todo o ciclo novamente. Tá? E aqui eu agradeço a todos, tá, por essa oportunidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu deixei aqui alguns links, tá, onde que eu vi para estudar. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada.